Temos de apostar mais no 5-4. Opa, o futsal para mim só faz sentido se fosse 5-4. Ora, meus amigos, terça-feira, à altura, falámos aqui um bocadinho de futsal e terminou a fase regular. E terminou também, ou vai terminar, a estadia do nosso Tiago por cá, pelo menos assim regularmente, porque tu vais-te ausentar, não é? Só voltas para a próxima época. Não, eu sou capaz de ainda voltar a esta. Como assim? Os playoffs duram até quando? Também Junho, é pai? fim de junho. Os fins de junho volta a meio. Ah, é? Ah, então pronto. Ainda bem cá fazer a Afinal. final. Muito bem, rescaldo. muito bem. Vamos lá ver se ele acaba este episódio. Sim, É isso, sim. é isso, é isso, A qualquer é isso. momento tem que arrancar. Temos a final da fase regular. Os jogos foram todos à mesma hora, portanto foi impossível, era impossível ver. Ainda por cima eu estava a fazer o Sporting Benfica. Fizeste algum? Não. Ahm, Liga 3. Liga 3. Não, Liga BPI. Liga BPI, muito bem. E portanto vamos olhar mais do que olhar para a jornada, que teve aqui alguns resultados até surpreendentes, ou quase surpreendentes. O Braga, por exemplo, foi um resultado que poderia ter sido surpreendente, acabou por não ser. Vamos olhar para aquilo que vão ser os playoffs. Os playoffs arrancam já na sexta-feira. Eu acho que já exprimi o meu desagrado com a Federação ter colocado o Ferreira dos Ezers Sporting na sexta-feira às 9 ou às 8 Já da no ano noite. passado também foi uma Já sexta-feira. foi, no passado foi uma sexta-feira, mas no ano passado... Será que... Não sabemos. Será que é pedido desejo dos Ezers 2 anos Não, não, seguidos? Não, atenção, porque nós temos que perceber o contexto desta primeira, do jogo 1 dos quartos de final. Há eleições no Ok. domingo, certo? Pronto. Sábado é futebol e a Federação não quer misturar as coisas e acho bem, até porque os E dois jogos de sexta sábado... também há futebol. Sim, mas... Segunda Liga, certo, campeão mas da isso- segunda Liga. Ah, é? É, os campeões jogam os 3 jogos para ver quem os sobe. 2 jogos de sábado do futsal estão marcados para as 11 da manhã. Claro, Até claro. agora. Portanto, até faz sentido para mim. Ainda dá para tomar um pequeno almoço. E achas que faz mais sentido o Sporting jogar às 11 da manhã? No sábado? Acho. Achas? Acho que, Em Ferreira dos Ezers? acho, porque para já Não há um pequeno almoçozinho, Ah, tranquilo. ah, Porquê? Qual é a diferença? Não sei. é, que tu- Quem me dera a mim. é que o Ferreira dos Ezers Sporting é às 8, mas o Elétrico Benfica é às 9h30. 9h30. Às 9h30 da noite um jogo de futsal. Eu acho que não vão ser os 2 jogos às 11 no sábado. Porque o 11 vai querer dar tudo. Ah, pois E provavelmente não vamos. Não. Vão pôr um às 9. Não, mas espera, a Federação- Só para a Às malta 9 da manhã, acordar isso às era 5h30 da manhã. Nosso canal não está cheio. Vamos ver. Já mas foi tempo em que eu mas jogava são às duas- 9 da são manhã em duas- Alfiana. Ai, Jesus. são 2 anos seguidos do Ferreira dos Ezers a jogar às sexta. 9 da noite à sexta-feira. Exatamente. Eu acho que o outro foi às 9 da noite, já não me lembro. Mas pronto, neste caso vai ser às 8 da noite. Muito bem, olhem, vamos começar. Não vamos aqui mais andar em rodeios. Havia um jogo que ia decidir quem é que ganhava a fase regular, Sporting Benfica. O jogo foi espetacular, foi épico, nivelado por baixo, no sentido em que intensidade máxima, todas as bolas foram de uma disputadas de uma forma brutal, mas estávamos a falar isto em off. Cada vez mais estes derbys são resolvidos em sobras, Sim. em bolas paradas e em duelos. Não há um magia. rasgo, não há um contra um, não houve, com a exceção do Cucci, que teve lá 1 ou 2 lances onde criou alguns desequilíbrios, o resto não houve nada. Foi tudo equipas muito bem preparadas, equipas muito bem estruturadas fisicamente, taticamente, e portanto os espaços são cada vez menos. Eu acho que este jogo foi o reflexo do que o futsal se está a tornar aos poucos. Menos rasgo, menos criatividade. Um bocadinho do que é o futebol também, a evolução dos últimos anos. É É isso. muita capacidade física, muita intensidade, É isso. muito duelo defensivo, com muito mais eficácia o duelo defensivo do que um para um ofensivo e tudo mais. São os protótipos dos jogadores hoje também, muito disso. Quase todos iguais, E não é? era o que tu falavas, e bem, o Cucci foi o jogador que mais mexeu com o jogo, e estávamos também a falar em off, estranhámos um bocadinho a pouca utilização dele na segunda parte. Eu, na verdade, nem me estou a lembrar Eu ia dizer dele isso. ter jogado Eu na não me segunda. lembro se ele jogou na segunda parte. Mas também pode ser algum toque, podia estar também Claro, ele fisicamente levou lá um tocado, troço. é Ele isso. levou lá um troço. Mas sim, obviamente para o Sporting positivo de um Rocha a aparecer. O gol de Rocha é incrível. O gol de Rocha é muito bom. A exibição do Rocha é incrível. Eh, O Rocha está a metade em termos de peso, temos que o dizer, e acho que está melhor, muito melhor em relação à passagem no Benfica, e melhor do que a primeira passagem no Sporting.
Ainda não Parece-me. consigo, ainda não Pois, consigo comparar com a primeira passagem Parece-me, do pois. Sporting. Ele no Benfica acaba por Ele tem estado muito bem. não estar uau, mas eu hoje em dia olho e digo assim, ele na altura também fez uns quantos golos, até podemos ver aí. Sim. Na altura, no final, quando se sabia que ele ia embora, ele praticamente nem jogava 2-3 minutos, mas normalmente marcava sempre um golinho dos deles na última época. 15, 37 e 18. E aqui nos 18 era quando já sabia que ia embora. Isso, e ia jogar muito pouco nessa altura. E depois, acima de tudo, tu também tens que olhar sempre um bocadinho ao contexto, que é, o Rocha estava num Benfica que não ganha nenhum campeonato há 5 anos, há 4 anos seguidos, certo? Ou seja, não ganham nada no Benfica, se calhar não teve o mesmo impacto, porque olhámos para os números e tem bons números, não teve o mesmo impacto, se calhar na altura teve no Sporting ou assim. Agora, percebo a comparação que estás a ter e a verdade é que é uma boa... foi uma boa montra, uma boa imagem do que pode ser agora para os playoffs. Ganhar confiança. É importante contextualizar que o Sporting não tinha o Ziki e o Tainan, o Benfica não tinha o Carlinhos, mas teve o regresso do Xcala. Ficámos ainda sem perceber o que é que aconteceu ao Xcala pelo ter desaparecido, porque não houve nenhuma explicação. Teoricamente não estaria lesionado, portanto... Fala-se uma possibilidade de não renovação. Exatamente, mas para já... A verdade é que os poucos momentos que o Xcala teve dentro de campo foi os momentos em que o Benfica se superiorizou. Não, Xcala, aliás, Se for uma decisão meramente técnica, é uma estupidez. Nós falámos disto no início do ano várias vezes, especialmente o Bruno gosta muito do Xcala, que este era o melhor Xcala certo, é verdade. desde que estava em Portugal. Sim, o Bruno realçou isso. E de repente desapareceu, ele já não jogava, há um mês, não é? Deixa eu ver. Não sei se há tanto tempo, mas É que não sei se não é. Portanto, ele tinha jogado há mais de um mês. Quase 2. Ele tinha jogado a meia final da Taça de Portugal, Ele não já nem joga a final. final. E portanto, Assim, quase 2 meses. Assim, O Benfica pode costuma- mesmo ser lesão porque... o Benfica costuma anunciar lesões graves. Ok, pode mesmo ter sido alguma coisas lesão, porque a verdade é que ele também mesmo no jogo de ontem, ele vai entrando em Sim, espaços. mas também não jogava há um mês e meio. É não é? isso, ou seja, por isso mesmo é que eu digo que pode ser lesão, porque se não fosse lesão não era por estar um mês e meio de fora que não ia jogar mais tempo ontem. Anda a treinar e tudo, o ritmo Mas está lá. não sei, A acho que verdade é é que sempre ele, gerido, não é? ontem, o tempo que esteve lá dentro, fez também a diferença. Outra coisa que se notou uma grande diferença, e realmente é um problema entre aspas, mas é uma situação que o Sporting, que durante muitos anos foi muito forte nisso e se calhar superiorizou-se ao Benfica em alguns desses campeonatos por causa disto, e agora estamos a ver o contrário, guarda-redes subido. O Léo, 3 dos 4 golos do Benfica vêm 2 diretos, com remates diretos do Léo, que depois Dá um nas ressalto, sobras assim. marca o primeiro jacaré, o outro já não lembro quem foi. O outro é um lance onde o Léo também cria um desequilíbrio e depois resulta no golo. O Sporting também marca um golo nessa situação. Se não estou em erro é o 3-3, que é também uma subida do Henrique. O Sporting depois, na altura que está a perder 4-3, troca de guarda-redes com o Gonçalo, com o Bernardo, desculpa, para tentar também fazer isso. Mas é uma coisa que tem acontecido bastantes vezes. Eu não sei se o Nuno Dias está indeciso a quem dar a titularidade ou não, mas o que é facto é que eles têm rodado muito. Eu ontem pareceu-me que ele tem a decisão no Henrique, mas que tem o Bernardo para situações onde tem que jogar 5-4. Mas o Henrique também sobe muito. O que Subiu eu muito acho... pouco. É diferente, Subiu muito pouco. mas é diferente, Muito sim. pouco. Só Senti uma eu outra lembro-me vez 2 ou ela- 3 eu vezes. senti- o que eu acho até acima de tudo é que como ele tem os dois assim, eu acho que o Bernardo é melhor de pés, apesar do Henrique subir muito também. Concordo. O que eu acho é que vai um bocadinho consoante o que tiver a dar o jogo. E ontem, como o Henrique não estava a conseguir Isso é um luxo. criar, é isso, que não estava a conseguir criar sempre que subia, Criou ele disse- no gol do Diogo Santos. E Nesse gol que ele cria. ele disse assim, eu estou a tentar me pôr-me na posição Pois. do Nuno Dias, que é, uma vez que o Henrique não estava, a subida dele não estava a ter tanta preponderância nem desequilíbrio, ele disse, olha, temos aqui outro, também vamos tentar a ver se com este muda alguma coisa. Ajudem-me aqui. Eu lembro de nós uma vez falarmos aqui do Sporting ter uma tática específica para as subidas do Léo. Eu não sei se foi o final da Taça da Liga ou o final da Taça de Portugal. Taça de Portugal. Senti que isso já não aconteceu neste jogo. Já não aconteceu mesmo, tanto é que o Léo teve uma preponderância. Aliás, eu elogio como melhor em campo, não só porque defendeu, ele tem um belíssimo guarda-redes, mas porque teve muita preponderância no ataque. Estou curioso para ver, partindo do princípio que as duas equipas se defrontam daqui a um mês e pouco, se vai haver aqui algum reajuste, porque realmente o Sporting teve muitas dificuldades em lidar, o Benfica abria muito o campo e o Léo tinha Se muito... calhar foi, na altura o João Matos também falou que Exatamente, o João Matos fala especificamente. fala a dizer que fizeram isso para criar a surpresa, uma coisa que nunca tinham feito.
E se calhar foi para aquele momento específico Pois. e o Benfica poderá ter Preparou-se. pensado, ou eles se calhar vão fazer isto, e eles agora disseram, não, nós queríamos, não vamos fazer isso, vamos fazer o normal, e porque nós queríamos era para uma coisa que dava troféu final, e era uma claro, é final, isso. não sei. Pode ser esse o pensamento, mas acredito que se calhar como voltou a não conseguir defender tão bem Poderá e voltar. o Léo começou a ter, voltou a ter um jogo em que foi muito influente nisso. Se calhar se chegarem os dois à final, se calhar vão fazer o Sporting já fará um ou outro jogo dessa maneira, não sei, mas Muito bem, o Quem Sporting... é que vocês acham que sai melhor? Eu gostei do Benfica. O Sporting estava condicionado com baixas importantes, 2 titulares, dois Sim, jogadores de sim, muitos sim. minutos, mas eu gostei da forma como o Benfica se mostrou neste jogo. eu sou sincero, eu estava em casa e Mas estava percebo o que tu vais dizer. estava prestes a sempre que estava o resultado favorável ao Benfica, eu estava à espera que acabasse o jogo, estava a ser um bocadinho tipo pensamento mauzinho, mas estava à espera que acabasse o jogo para vos dizer no grupo, uma equipa que está a ganhar 4-1 ou lá o que é o Lombos e está a ganhar 3-0 ao Elétrico e depois deixa-se empatar. Está a falar do Não, Sporting. do Sporting, nunca pode meter como tivemos azar, o jogador X foi expulso. Não, Certo, é certo. única e exclusivamente. Mas a verdade é que o Benfica também perdeu pontos com o Leões, perdeu pontos já não sei Com o Braga também com foi, o não é? Elétrico, perde o jogo até com o Elétrico ou empata, já nem sei. E porque o Benfica que é a única na derrota verdade do tem Benfica. uma derrota, não é? E não foi com o Sporting, Não, não, não. É com o elétrico. é com o Elétrico, eu não sei. É com a Quinta dos Lombos, Lobos. exatamente, com o Lombos, exatamente. Com o Elétrico fica se não estou em erro. Com o Elétrico Não é? 2-2. 2-2, ok. Eu tinha ideia que eles tinham deslizado com o Braga, mas não estava Não, ganharam os 2 jogos ao Braga. E a verdade, eu estava pronto para dizer isso, ser um bocadinho mauzinho. Obviamente que ia ter algum nexo, olhando depois para o resultado final. Eu acho que foi um jogo dividido, acho que Foi isso, foi não- isso. sinceramente foi dos jogos Eu- em que eu não digo que não, olha, houve um que foi ligeiramente melhor, não senti Eu diria isso. que o Benfica, se Sim. tivesse que dizer um vencedor, eu daria ao Benfica. Eu não senti muito isso. Depois o Nuno Dias, o Mister, no fim diz que foi Assumiu. um empate que soube a vitória. Claro, Mas é soube a normal. vitória, eu não acho que foi pelo resultado final ou pelo que se houve ali no jogo. Foi por causa da classificação final. Como é óbvio. E porque o Sporting- eles correram atrás. E porque o Sporting teve sempre a correr atrás. É verdade que o Sporting tem ali um momento em que faz o 2-1, mas logo na jogada a seguir certo, sofre o logo 2-2. Na bola de sair. De resto, teve sempre a correr atrás. Não, E corre atrás, no primeiro lance já está a perder. Certo. Literalmente Sim, o primeiro sim. lance. Eu concordo com o Igor, acho que o Benfica sai, apesar de ter perdido a fase regular, sai um bocadinho de nada por cima, mas nós dizemos isto há Sim. 5 anos. 5 E o anos. Sporting Não, continua a ser eu campeão. não digo isso assim. E atenção, porque eu pensei que tu. Não podcast? Não, estava, mas não dizemos Eu pensei que tu ias, Benfica- eu pensei que tu ias Não, mas dizer. posso ir dizer o que disse, ok. que é eu sinto um Benfica se calhar eles próprios a sentirem-se que podem este ano ganhar ao Sporting, porque já estiveram perto no campeonato na primeira volta, não é? Sofrem um empate de penalti. Sim. Ontem estiveram muito perto, e eu acho que só na Taça da Liga, em que o Sporting nos elimina em Vila do Conde, se não estou em erro, por 5-1 ou 5-2, é que foi o jogo com menos história, e aí o Sporting foi mesmo superior. A verdade é que ontem eu também dava por mim a ver o jogo e ao mesmo tempo a dizer, o Sporting mesmo sem Tainá e sem Ziki, sem fazer um jogo uau, não nos podemos esquecer que o Sporting vem de 2 jogos muito intensos da Liga dos Campeões e depois a parte anímica, Claro. que conta muito. Muito. A parte anímica conta muito, e a verdade é que se formos ver, o Palma perdeu, foi campeão europeu e perdeu, e já perdeu o primeiro, quase certeza que já perdeu o primeiro lugar da fase regular. Ou seja, as equipas que vêm da Champions também têm as suas dificuldades depois. E para o Peníscola? O Peníscola ganhou ao Barcelona. E o Peníscola, que passou grande parte da época em primeiro, passou para terceiro, acho, a semana passada, ou 2 semanas, e agora volta a... Mas pronto, continuando, o que eu senti foi isso, que é mesmo um Sporting que veio de um momento mau animicamente, sem 2 dos titularíssimos. O Tainá tem sido titularíssimo este ano, o Ziki sempre que está bem joga muito tempo. Ainda assim o Benfica na máxima força, ok, estava sem o Carlinhos,
voltou a não conseguir ganhar. E eu acho que isso também já Pesa, é até claro, muito claro, da parte mental do Sporting, que sabe que é possível, a qualquer momento nós vamos fazer, não nos deixamos quebrar. E o Benfica está num ponto oposto neste momento. Vamos ver. Muito bem, Vamos ver o que é que vai olha, dar. olhando aqui para os restantes jogos, houve ali Desculpa, só para... Não consigo dizer quem é que sai em vantagem. Em vantagem. Apenas o Sporting por ter o fator Claro, casa, mas sem em dúvida. termos É de, isso. de nivelado de jogo não consigo dizer alguém que está muito superior aos outros. Ok. Vamos ver, ainda falta também um mês e tal para as finais, partindo do princípio que essas duas equipas estarão. Olhando para os jogos da última jornada, nós já sabíamos as posições, já sabíamos as equipas que iam ao playoff, as equipas que estavam eliminadas e as equipas que iam descer. Faltava apenas aqui algumas ordens e eu, se não estou em erro, não houve nenhuma troca de ordem, pois não? Houve o Caxinas. Couturiense. Sim, do playoff. No Mas playoff. do playoff. Do No playoff acho que não, acho que ficou tudo no igual. playoff ficou tudo igual porque o Ferreira ganhou, o Eletro ganhou, o Fundão Exatamente. perdeu, mas já não podia ser ultrapassado. não, pera. Lombos perdeu. Exato, exatamente. Não, o Fundão foi ultrapassado pelo Lombos. Não, o foi Lombos nada. perdeu. O Lombos perdeu. Podia ser, mas ou seja, mas já não era pelo sétimo, era pelo o quinto, que poderia ser ultrapassado. Exatamente. Ou seja, não houve nenhuma Não, mudança em ficaram relação os 8 à primeiros última ficaram jornada. nas mesmas Eu posições. até vos digo, eu olho para a tabela e acho que é exatamente isto, em termos de equipas melhores para piores, ao longo da fase regular, acho que é isto. Acho que está perfeito. Diria Em que todo sim. o lado. As tabelas normalmente, quando é 20 e tal jogos, acabam, Sim. normalmente dizem isso, não? Sim. Não há, tu me consegues surpreender Acho que a quando é única playoff, dúvida quando ali é era- 20 jogos. Sim. É Acho que a mais única difícil. dúvida era entre o Dinamo e o Lusitânia. Não consigo dizer quem é que foi melhor, mas aceito. Olha, o Dinamo despede-se em grande, Sem com uma dúvida. vitória contra o Leões, que houve ali uma fase em que o Braga estava a perder e portanto o Leões poderia ir para terceiro. ir para terceiro, mas depois o Braga virou e eles e o Leões não conseguiu. acabou até porque não sei Sim, se não é um resultado nada típico do nada, Leões, até. nada, mas Não. vamos dar o Nós desconto. vimos que Claro. o Leões mudou na primeira parte, depois estreou o miúdo, Uhum. o Rodrigo Prazeres. Rodrigo Prazeres, Não sei se guarda-redes. Pois, Se não sei foi, se foi jogou- estreio, mas se não foi, tinha jogado minutos e ele jogou praticamente a primeira parte toda. Tínhamos aqui 5 joguinhos já. Sim, mas nenhum deles a titular certamente. Quase Certo, certo. é isso. E, Sim, depois entrou o André na isto- segunda sim, parte. É craque? e entra Dizem no, que é- entra- dizem entra que é no craque? final da primeira parte para fazer, quando há a expulsão ali do Gustavo e do Bruno Maior, que é num desentendimento, o André Sousa entra para fazer 4-3, que era um 4-4, porque deixou a baliza. Deixa-me só dizer Mas, que este resultado pode ser interessante para dar algum alento ao Dinamo, porque vai voltar à segunda. Vai ter muitas mudanças. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vai ter muitas É, mudanças do Dinamo. Ainda não se percebe bem como é que vai ser o projeto. Se vai ser novamente para tentar para subir para o ano. Pois. Mas vai ter muitas mudanças, perdas de jogadores importantes. Vamos ver. Eles também não têm, Mas- praticamente não têm estrangeiros, não é? Tudo. Não. Tem um que é o guarda-redes. Sim, eu vi. Mas e o Tentaram Cássio, tiver- mas o Cássio nem sei se o Cássio já tem nacionalidade portuguesa. Provavelmente. Sim, mas Tu é- contas mas é- há muitos anos. Tu Mas contas é- o Cássio como estrangeiro? Mas é claramente um plantel Sim, sim, de portugueses, não é? De prata Estrangeiro da de nacionalidade prata da casa. mesmo. Porque... Olhando aqui para. É isso. Mas é uma grande vitória do Dinamo e que pronto, acaba a época pelo menos com essa consolação, vá lá, É de, isso. de não sair na época a perder. Bom, depois Olha, e foi bom, não tivemos nenhum caso. Ajudem-me, as equipas do ano passado que perdeu os jogos todos. Candoso, nem como o Osmeis, ou seja, não tivemos. Sim. Há Acho 3, 4 difícil. jornadas ainda sonhavam com a manutenção de todos, Sim, sim. portanto Acho estava- difícil voltar a acontecer tão cedo, sinceramente. Pois, sim, às vezes quando menos se espera, para sim, mas subir- é subires, verdade. tu para subires já tens que ter um arcabouço diferente e a não É ser que uma isso. equipa que o problema esteja não é desiste. não, o problema nem é só o subir, não é? Porque o Candoso andou lá em cima há uns anos. E problema foi que manteve-se e desistiu. o futsal de mês também, mas neste momento o investimento já é tão significativo, ou pelo menos já é um investimento relativamente significativo, que tu já tens de ter alguma garantia que vais ter. Mas Sim. não sabíamos, é vamos Claro. voltar a ter, esperemos que não brevemente, mas de certeza que vai voltar a acontecer. Falar Olha, um bocadinho do elétrico agora, podemos ir ao Torriense Elétrico. sei, não? assim, o problema é que eu não vi nada. Não vi. Tu Eu ia viste? falar só. Eu queria olhar já para os Sim, mas para os só playoffs. explicar assim muito
dizer assim muito por alto, uma época inicialmente má e que nós criticámos bastante o Elétrico, estava a desiludir, e a verdade é que os últimos 5 jogos do Elétrico não perdem nenhum e encarreiraram 6 ou 6, não sei, 5 ou 6 e com Sporting e Braga no meio, e contra os adversários de baixo não vacilaram e mostraram uma imagem de força, e vamos ver se não complicam também aqui um bocadinho no primeiro jogo, da mesma maneira que o Leões pode complicar um bocadinho do Sporting. O Leões não, Ferreira. Ferreira, desculpa. Também pode complicar um bocadinho. Vamos ver. Depois dos outros jogos... Essas duas séries são de grande favoritismo do Benfica e Sporting. Depois há aqui... Braga-Fundão viu-se este fim de semana. Exatamente. O Fundão foi Eu a queria Braga. falar deste jogo especificamente porque foi uma antevisão quase do que... um preview quase do que aí vem. Eles vão jogar 3 vezes, ou 4 até. 2 ou 3? Não, Com jogaram esta. Jornada, podem ser com 4. Podem chegar às 4. É isso. E o Fundão Faz um bom jogo. faz um bom jogo, não é? Faz um bom jogo. Sempre ligado no jogo. O Fundão Foi foi um mais jogo- uma amostra daquilo que tem sido esta Sim. época. Sempre a dar foi, luta. foi um jogo muito interessante da parte do Fundão, e acredito que vai dar muito trabalho ao Braga já no primeiro jogo, como deu agora. Vamos aguardar. É provavelmente o jogo eliminatório que mais curiosidade me traz, pelo menos a mim. Pelo menos esta fase. A mim não me choca se o Fundão ganhar um jogo. Não, isso claro me que choca não. Isso não nada. me chocava, isso não me chocava em Acho cenário que algum. depois de ontem, Eh, mesmo eles ganharam uma confiança diferente, Claro, porque se é calhar iam lá e obviamente que vão sempre para ganhar e não iam achar que iam perder, mas se calhar pensava-se que a margem podia ser maior, e não, e foi mesmo até ao fim. Até porque Foi mesmo até acabar. o Braga, nós falámos aqui há umas semanas que o Braga tinha que, depois de uma época estranha, tinha que contra o Benfica começar a mostrar alguns pergaminhos, e contra o Fundão também. O certo é que não mostrou, e não me inspira muita confiança para o playoff o Braga, sinceramente. Há aqui uma questão que é: o Braga tem sempre uma desculpa, entre aspas, que é na meia-final, se perder com o Benfica ninguém vai dizer que foi uma Claro que vergonha. não, óbvio. Acho que, na minha opinião, sem querer retirar a ambição à equipa, esta é a série do Braga. O Braga é a série que não pode perder. Se perder esta sim, série, sim. a época do Braga é uma desilusão, É, e vão ter que repensar algumas coisas. Se perderem na final. meia-final meia-final. com o Benfica, a não ser que seja... Normal. A não ser que seja 2-0 e onde eles percam 15-0, 15-0, mas pronto. Mas a não ser que percam, se perdem nesta, a época é um falhanço, Sim. apesar de terem estado na Champions, apesar de terem ganho a Supertaça. Não. Ajudem-me. Não ganharam a Supertaça? Eles ganharam alguma coisa. Sim. Não foi Taça Portugal? Não, isso ganhou o Não, Sporting, as Sporting duas. ganhou isso tudo. Eu acho que eles ganham. Eu acho que é Supertaça. Em cima. Está aqui, É Supertaça. Supertaça, exatamente. Portanto, apesar disso tudo, Exato, Supertaça Em é jogada a dezembro, meio. em É dezembro. isso. Exatamente. apesar disso tudo, se eles não eliminam o Fundão, a época é uma desilusão. Sim, em termos de liga, se não passarem dos oitavos dos quartos de final, é uma desilusão. Sim, Isso sem dúvida. não há dúvida. São favoritíssimos, mas vão ter ali um aceduro. Vão. Fundão. Olha, e Leões Lombos, o Leões não tendo a responsabilidade que o Braga tem, É favorito. é favorito, e também perder na primeira ronda, ainda que seja quarto, quinto, neste caso, portanto a diferença não é muito grande. vai com pouca... não quero chamar energia, mas... Não sei, tem vindo a cair nas últimas jornadas, depois de uma época... Nós aqui já nos cansámos de pedir desculpa ao Lombos, porque não Chegam estávamos aqui à com espera. uma série de derrotas seguidas e muito pesadas. É isso, exatamente. Vem com uma aura um bocadinho negativa para o playoff. É um derby da linha contra o Leões. Um Leões que também vem de uma derrota pesada, mas por outro lado tem sido uma equipa muito consistente nos últimos meses, anos. Até. O Lombos tem aqui uma coisa engraçada, não é? Ganha ao Benfica, se calhar o maior momento da temporada, aquela E vitória ao depois Benfica, cai. e depois são empate com o Fundão, ok, por onde fora não é dramático, sim. nada disso, mas depois é um 6-2 com o Leões em casa, um 10-3 com o Torriense em casa, e agora vai ao Ferreira e leva 5. São 21 golos sofridos em 3 jogos. Eu acho, Igor, vê-me aí, eu acho que o Lombos nunca foi a umas meias finais
De campeonato. E como é que eu vejo isso? Vai a histórico de competições? Vocês para me lixarem. Aí, não. Ou então, Histórico de competições. histórico, competições. O que é que vais para baixo? Deixa eu É ver, isso. histórico, competições. Vais à Liga Placar de a Boa. primeira divisão, Aqui, Palmarés. Palmarés. E vamos ver, quartos de final, quartos de Quartos. final. Não, Nunca foi. nunca mas foi. Acho que também não vai ser desta, Vamos ver. felizmente. O que é este C? É campeonato. Vamos ver. Também é, para mim, é o Leões favorito, mas é uma... Depois da época do Lombos... A história diz que é a série mais equilibrada sempre, não é? Quarto contra Sim, quinto. Depois sim. E depois da época do Lombos, que bateu-se o pé ao Sporting, bateu para o Benfica, foi à final da Taça de Portugal. Exatamente. Ou seja, a Taça de Portugal, Não, a Taça da Liga. Taça da Liga. Em Vila do Em Vila Conde. de Conduto, foi em Matosinhos. E pode Mas também pode haver aqui algum desgaste. uma surpresa. Sim, não também. sei, Mas pode haver sabes aqui uma que surpresa. isso claro que Sabes pode, que não? o jogo neste tipo de eliminatórias e Dá outra destes adrenalina, não é? confrontos, não, mas o jogo em casa é muito importante. Sim. É importantíssimo. O Lombos, se ganha o primeiro jogo, vai com tudo para virar lá, sabe? Que e o Leões vai acabar, vai ter sempre ali aquela ansiedade e nervoso Claro. de saber que se No perdermos ano- hoje já não temos outra hipótese. No ano passado. Isso é a equipa que pode fazer, que pode surpreender a Lombos depois do que já fez este ano. No ano passado. Exatamente, especialmente em jogos de mata-mata. Apesar de, Claro. continuo a dizer, não são os favoritos. Olha, nem- eles ganharam ao Braga, não foi? Na Taça da Liga. Ganhou ao Braga nos quartos, se não estou em erro, nas Não, meias. quarto a meias. Nas meias, acho. Acho que é nos quartos. Acho que é Eu diria que é nos quartos. Não, eu acho que Depois eles ganhou ao eliminam- Caxinas nas nas meias. meias ou é ao É, contrário? não, é o Caxinas nas É? meias. Ok. Caxinas nas meias. É isso. O Lumes também tem aquela questão de provavelmente pode ser despedida do treinador, provavelmente não é despedida do treinador, só não sabemos se pode ser já 2 jogos ou 3 Sim, ou exato, 5, exato. mas é a despedida do treinador. Tudo isto pesa, vamos ver. Eu queria só dizer que no ano passado, exatamente, Caxinas, no ano passado eu lembro-me que o Leões jogou com o Zézer, ganha em Zézer, em Ferreira do Zézer, e depois perde em casa no jogo 2. E há de que haver E há jogo jogo 3 três. outra vez E no o Leões. Ferreira estava com muitas baixas. Muitas para o jogo baixas, 3, sim, depois sim. também. E no jogo 1 o André Correia engatou uma exibição monumental. Muito bem. Playoffs começam na sexta-feira. Teremos certamente depois na segunda-feira muita coisa para falar. Jogos em princípio serão todos sexta e sábado. Em princípio não, serão sexta e sábado. Só acho que o Bruno disse bem que provavelmente vai haver aqui um ajuste na hora. Provavelmente um vai passar para a 1h30, um pouco assim qualquer. Não sei. Ou às Não sei. 2. Não sei como é que é depois os jogos da Também não Taças da faço Liga. Taça da Liga não, Ligas 3, não sei o quê. Vai ser um Falar só das outras duas que não desceram, o Torriense, que tem uma época de muitos altos e baixos. Uhum. É que a Muitos desilusão. altos e baixos, poucos altos. Mais baixos mais do que- baixos do que altos. Depois que a mudança de treinador para o Cláudio. Acho que para mim é uma das grandes incógnitas. Será que o Cláudio continua? Ainda uma diferença significativa para o playoff, não é? Eu Do acho Torriense. que não faz sentido não continuar. É a minha opinião. Vamos ver. Depende Ora, do podemos co- pôr depende- aí. Podes pôr aí para cima. Cima. Ah, Esquerdo. Olha, aproveitamos para Esquerdo. fazer publicidade a isto. Malta, Pode que ir vai fazendo preenchendo. isto. Ali Monteiro não sei. Não conheço. É, mas está-me sempre a aparecer isto no basquete, na NBA, e eu tenho a certeza que já houve gajos que eu pus e voltaram a aparecer. Então reclama, meu. Opa, Aos informáticos. Mas isso era preciso que eu tivesse a total certeza do que estou a dizer. Mas pronto. E outra a coisa que época- acontece, já agora, outra coisa que acontece é portanto, nós as fichas e depois entramos e tem lá e depois pedem-nos para dizer o resultado, apesar de nós já termos o resultado. Não, isso não conta. Não, Como não acontece? Aconteceu ontem. não pode. Aparece uma cena Já aqui. tivemos É o só resultado, ti. é impossível. É isso, é só a ti. que Não, acontece. te garanto. Aparece-me aqui. Aparece-me, Portanto, mas já eu estou a tens o dizer, resultado? mas eu estou a dizer imediatamente a seguir ao final do jogo. Imediatamente temos o a seguir. resultado? Já temos o resultado porque temos o acompanhamento ao minuto. Live. E depois aparece, aparece dás- aqui, aparece assim Não uma dás co- refresh? Pode ser aquela. aparece assim É uma aquele- coisa, diz-nos o resultado e eu meto. Ontem fizeste. Mas, mais vale mas, se, eu não, automaticamente. mas se eu não meter, temos o resultado mesmo. Ok. Muito Sim. bem, muito bem. Eu só não quero revelar tudo. Diz-me. Torriense, uma época de desilusão, nós falámos, o plantel que foi formado era para mais, mas depois é assim, quando as equipas normalmente em qualquer desporto começam a cair no buraco, depois para sair de lá é muito difícil. Realçar que eu acho que melhoraram muito, essencialmente a nível defensivo com o Cláudio.
desde que Cláudio assumiu. E depois a outra equipa, que é o Caxinas, que acaba por fazer uma época tranquila, mas se calhar no início da época nós achávamos que mudança de muitos jogadores, a demora da adaptação dos dois argentinos, achávamos que as coisas não estavam muito bem. Depois eles deram ali um salto de qualidade e tiveram durante algum tempo nos 8 primeiros e depois voltaram a cair. Acho que é a primeira vez que o final da Caxinas época. falha ao playoff. Quando desceram? Eles Tirando sim, mas quando desde- desceram. é possível, não sei. Não sei. Histórico. E Muito aí, bem. por acaso, para mim, é outra das curiosidades da próxima época, perceber qual vai ser o plantel de Caxinas, como é que vai ser, Se vão investir, se vão manter esta a formação já não a é, formação já não está a ser o que Não. era, mas também é difícil vir. Não há ao sempre Salnada Raúls, de- não é? Não há Góis, não há Raul, não há Não há Carlinhos, não há Carlinhos, Lúcio. não há Lúcio, não há essa malta toda. Realmente. É a primeira vez. Sim, com exceção de última. quando desceram. Exato. Muito bem, né? Meus senhores, Vamos ver. playoffs, eu gosto de playoffs. Eu gosto de playoffs. Para mim a competição devia ser sempre a playoffs. Aliás, é triste que o futebol não tenha playoffs. Eu por acaso, sou totalmente a favor do playoff. Totalmente a favor. Por isso é que a Liga dos Campeões é o que é e o Mundial é o que é. Já há algumas ligas assim. Há Quer dizer, várias, normalmente não é? nem é Para decidir campeão, não. para decidir campeão. Eles não às vezes há- fazem não há playoff, é o Liguilhas. Liguilha, exatamente. Que eu Isso há isso muito. não gosto Já não és muito, fã? não Ok. sou tão Isso é fã. parte. Não Não, sou mas tão há fã. muito liguilhas. No handball, Playoff- por exemplo, é liguilha. No? No handball. O playoff até Sporting já foi campeão essencialmente disso, ou em não? Inglaterra Mas está para é ser. para Vai ser. de subida para a promoção. Sim. Playoff nunca para decidir o campeão, mas para Mas ver gosto. quem sobe. Eu gosto de divisões playoff, todas eu gosto de playoff, mas eu também porque eu tenho a minha vertente norte-americana. Muito bem, temos positivos e negativos? Ou alguma coisa ficou por dizer? Vamos à segunda divisão primeiro. Vamos à segunda divisão. Que o Fama está quase a subir. É golo do Fama. Fama Rio Ave. Muito bem. Esta semana se tem ganho, Hoje já houve, tinha garantido. não houve era? Fama Rio Ave. Não sei. Tinha mais 2 pontos, 25 e o Rio Ave 18. 7 pontos, não. E 9. Quantas jornadas Perdeste uma faltam? boa oportunidade para estar calado. O Rio Ave. Ok, o Rio Ave. Pronto. Tudo pode acontecer com o Rio Ave. Famalicão. Acho que parece. Sim, Famalicão, só meio catumba. Só meio que- catumba. Ainda para mais, próxima semana há um Belenenses Rio Ave, ou seja, o terceiro contra o segundo e E há um Famalicão Portimonense. Os 4 primeiros jogam entre si. Então, olha, o Famalicão pode garantir fator na próxima casa, semana é isso. a subida. E o E o Rio Rio Ave pode Ave- dar um passo muito grande também. Não, ficam a faltar 6 e é eles ficam isso, com 5. Ficam 5, é isso. Mas pronto, é o que é. Muito bem, Fama. 4 equipas de camisola a lutar pela subida. É verdade. Vamos Portanto, ter é mais sempre 2 bom. equipas de camisola na Na Liga Placar. Liga Placar. É isso. E perdemos 2, portanto, vamos ter. Perdemos 2 que não são. O Zidane Isso? não é bem de camisola. Sim. Apesar de ter futebol, mas não é de camisola. Tem basquete. Sim, Para falar em termos de histórico, não é? Camisola, historial, sim, clube, sim, assim. Sim, Yes. sim, não tem o mesmo peso, sim. Mas sim, Famalicão e o Rio Ave. E são, no caso especialmente do Famalicão, se bem que o Rio Ave também está aí com o seu investidor, mas o Rio Ave certamente tem outros problemas bem mais e é o prementes. investidor da SAD. Portanto, não tem nada a O ver futsal com é clube, Acho que sim. mas eu acho que o Famalicão Não, é é, clube meio também. misto, não é? É clube? Sim, acho que há um apoio, Ok, mas acho que ok. é mais clube do que SAD. Sim, mas se a coisa tiver sucesso, eles depois ajudam. Exato. Muito bem, parabéns então. Como é que estamos no feminino? Era o feminino. Eu queria usar Positivo. este exemplo, que é todas as equipas que acham que são totalmente favoritas para esta primeira ronda, que ponham os olhos no Benfica. Que, Então vá, mete aí o positivo, Gonçalo. Mete aí positivo, Gonçalo. Diz-me lá, nós. Portanto, o positivo, depois de toda aquela escandaleira de final de fase regular com o Santa Luzia, estão a um jogo de ir à final. O Atlético ganhou ao Benfica em 2 Essa história é jogos. mítica. É incrível. O Atlético ganhou ao Benfica História em 2 do jogos. Atlético ou do Santa Luzia? As duas. A história da Federação ter errado e depois terem dito, pá, olha, mas agora já não há nada a fazer. Agora paciência. O Santa Luzia, eu acho que eles iam aos playoffs na mesma, não era? Eu não estou enganado. Pá, já não me lembro ao certo. Pronto. Sei que o Sporting ia. Houve, Sporting não houve aí uma descia e se calhar até escandaleira. era o Atlético ou o Feijó, nem Exato. sabíamos. Mudava tudo, houve uma escandaleira e o Santa Luzia agora está a uma vitória da final. O Nuno Alves também está a uma vitória, o Nuno Alves é o grande favorito nesta Pós-Benfica. Nós temos aí o vídeo do Leões com o Nuno Alves, temos aí. Vídeo acho como que assim. ainda não. Acho que ainda não. Deu borrada? Não, há um golo. Trabalho da Lídia. É Lídia? Uma Lídia. Não querem. É uma ideia que joga muito, portanto O pode trabalho da Lídia a assistir, não sei para que golo é. É ser. inacreditável. Ainda não temos. Não? É inacreditável. Que grande trabalho.
mas vamos ter. Vamos ter. E agora vamos ao negativo. E agora, o negativo, pois Também é, é dá-lhe o feminino. negativo. Tenho aqui. O negativo é isto. Já está, Gonçalo? Já, o nosso Gonçalo. Portanto, outra, por falar em escândalos, o Irão e Irão e França, não foi? No Mundial? Sim. Irão e Acho que França. foi. França foi. Não sei se foi com o Irão. Foi com o Irão. Foi. É capaz, já não me Pronto. recordo. Depois Tenho daquela essa piada. escandaleira do match fixing eventual. Ninguém queria Pode ser. ganhar, ou Sim. ninguém... No Mundial agora está a acontecer o mesmo, diríamos nós, não queremos estar aqui antes que nos chacinem em praça pública no Irão. Está a acontecer uma coisa parecida na Taça Asiática que dá acesso ao Mundial Feminino. Este lance é lindo. Este é o lance. Curioso, este jogo é entre o Irão e o Vietnã. Uhum. Passaram as duas equipas, curiosamente. Vamos ver este lance. Sim, houve Mas aqui, houve há vários uma para série de trás, lances, sim, há sim. uma série de lances. Este é o lance que suscita mais escandaleira, porque isto é uma transição 3 para rápida, 0. é um 3-0 e vejam bem Rápido. como é que o Irão se comporta. Bom passe. Via Tiago Cardoso, ainda por cima número 6, via Tiago Cardoso a fazer este passe. Muito. Houve aqui, Não, porque o este, pé este, esquerdo este e é mais torto. este primeiro passo também é muito bom. Este aqui. Este sim. Este primeiro passo também é. Para já, Ia dizer que não. a cara desta treinadora do género não é para rematar. Este jogo terá ficado 0-0, não é? Sim, foi. Este passo também é muito bom. Ai. Um passo também. Sim, mas percebe-se. E provavelmente vão surgir aí mais vídeos, a Mas inércia, este lance é a inacreditável. inércia, a Este é brutal, intensidade. este é brutal. Este. Pronto, obviamente, Mas já agora nós, vai ver quanto é que ficou. Irão Vietnã. obviamente nós temos vimos, até foi o Mister, o Eu Candelas, Procura Irão. Irão. que partilhou e que nos falou, não, mas que nos alertou com a sua publicação para... Por acaso o Dani já tinha visto. Desculpa. Tu é que viste assim. Sim, pronto, eu estou a dizer, tê-lo Sim, visto a ele, Certo. tê-lo visto a ele, Futsal feminino. despertou-me também a curiosidade Certo. e pelos vistos o Dani já tinha dito, Um belíssimo 0-0. 0-0, é isso. E curiosamente passaram as duas. Obviamente nós não temos a certeza, mas a partir do momento em que se começa a falar muito disso, que... Mas espera aí, agora é que eu estou verdade. aqui a ver. O Irão provavelmente não queria ser Eles primeiro. já estavam apurados. Mas o Irão provavelmente não queria ser primeiro. Pois pode ser para não E o cruzar. Vietnã também não. Pode ser. Pois para não cruzar com o Japão, pode ser. Pode. É isso, Muito bem. é exatamente. isso. Porque o Japão é potência. Pronto. Não, só Pronto. podem Ai, cruzar. mas isso- Não, pois é. Ai, Sim. meu interessa, Deus. Interessa. Mas a França fez isso e chegou à meia-final. Sabem que aqui há uns Mas sabem anos... que eu foi? acho que há 3 vagas De terceiro, não é? para o Mundial. Portanto, quem perder na meia-final vai jogar o terceiro e quarto. Isso... Já faz diferença, é isso, tudo conta. Sabem que aqui há uns anos os LA Clippers chegaram à última jornada da fase regular e eles iam ser segundos ou terceiros, já não me lembro bem como é que é o contexto, mas perderam o último jogo de propósito para não apanharem os Lakers na segunda ronda. E derby. E depois perderam na segunda ronda contra uma outra equipa. E nem sequer encontraram os Lakers na final da conferência. Portanto, os deuses estão sempre atentos a estas coisas. Porque eles também não têm muito mais que fazer. Estava aqui a ver. não Vamos ao temos- apostase. Vamos lá para o estado, para o Tiago se ir embora, que a mulher está quase... Ai, temos, ok. Como assim não temos? Não me estava a dar, temos. Eu acho que brilhei nesta jornada, Eu por acaso não. nem fui ver. Não acertei nada. E tendências só para aí uma. É a anterior. Ai, meu Deus. Então vá, vamos lá. Pois agora vamos começar o Então, playoff. seis Portanto, pontos. quem ganhou fase regular? Vamos começar Fase por aí. regular foi o Rui. de Foi o certeza. Rui? E a seguir o Gonçalo. E eu acho que termina em terceiro. Exibição trágica. A minha prestação na reta final foi trágica. Olha para isto, sempre aqui tão bem e de repente cá para baixo. Terceiro. Sim, ficaste em terceiro. Vamos, Gonçalinho. Eu fiquei em sétimo. Estou no pódio, eu disse-te. Pelo menos fiquei à frente da Paula Malta, e só do duas Mr. João coisas. Tiago. Ninguém... E a Paula também teve uma queda. Já Pá. me perguntaram e já confundiram. O Gonçalo que está aqui atrás das câmaras connosco não é o Gonçalo Silva Não, classificado, não, ok, não, malta? Não é. Gonçalos Não, é diferentes. É outro. Gonçalo Pinto, aqui, apresento-vos. Não estão a ver. E o outro, O Gonçalo Gonçalo Guedes. também tem que jogar. Bora. Jornada 23. Jornada 23. Já é um avanço muito grande, Rui. Mas... Sim, é para explicar à malta que joga isto e vai continuar a jogar, nós vamos meter por jornadas, é a forma que temos para continuar a apostar nos playoffs. Porém, nós Jogo 1. devia dar para eu meter aqui Pois, este. o Nuno falhou.
Olha, mas é que eu agora nem consigo lá Ui, ir. como assim? Eu estou. Eu também estou. Oh, Igor. O que é que queres que eu te faça? Não fui eu que desenhei isto. Está aí. tá. Mas olha aqui, se eu voltar para trás... Não. Então porque é que há bocado não Vou estava para a frente, é isso. Não faço Mas isso. viram? É Estavam a verdade, ver? sim, não dá. Então vamos lá, Ferreira Sporting. Eu vou com 2-6. Caraças. 2-5. 5 e Joker. Uh, Pode ser. Elétrico Benfica 4. 2-3. Lombos 1-3. 3. Lombos Leões. Eu vou 3-2. Olha lá. Futsal empate? espetáculo. Que? Estava Não. a pôr empate. Não é penaltis. Dá para pôr empate. E conta, diria. Conta. E conta o resultado no sim, final, sim. é? Mas espera, depois falhas é a tendência, provavelmente. Ou não sei. Boa Olha, boa pergunta, né? questão. Nós, É que acho que nem o Nuno deve saber isso. Podemos- Não é o nosso informático. Podemos que trata de fechar o programa. Eish. Só o podcast. não hoje. metas empate. Não para. vou- Não compliques fogo, a sério. Portanto, vou meter 4-4. Eu vou meter. Sim, era lindo. Vou meter Não, vou meter- 2-4. Eu vou meter 3-4. 3-4. E Fundão Então estão Braga. todos com leões. Vocês estão os dois com leões. Sim. Sim. Fundão Braga, eu vou pôr 2-4. Eu vou meter 2-1. E lá. Futsal. Eu não é que não acredito, porque eu acredito, mas isto aqui Então a mete. gente tem que jogar, temos que jogar com o jogo em si, com a... Isso não é verdadeiro, então. Eu vou Anda lá, Madalena. 2-4. Vais... Porque vai estar de 3-2 para o Braga a acabar e o Fundão vai de 5-4 e o Braga vai fazer o 4-3. E o Mário Freitas está-nos a ouvir, vai fazer o 3-3 a acabar e vai fazer assim para a câmara para mim. Porém, se... E depois acordas. Porém, se eles estão a ouvir, o Braga já não vai sofrer esse gol. O Braga não, o Fundão já não vai sofrer esse gol porque já sabe exatamente o que é que o Braga vai fazer. Já sabe até quase a jogada. Né? Joker. Não pus ainda. Vou Mete aí no pôr no Sporting. Sporting. Vamos todos. Joker no Sporting. Muito bem, meus amigos, vamos Olha, embora. ninguém lembre o Tiago de fazer o apostado. Não lembrem. Vou contar aqui. A semana passada, ou há 2 semanas, fizeram um apostado à minha custa. Porque eu, não cheguei fiz, lá. Eu esqueci-me. É verdade. Mas eu avisei. verdade. Eu cheguei ao e disse assim, Também- malta. Eu já não conto. Foi na semana em que não fizemos o podcast. O jogo a meio da semana. Não, que não fizemos o Foi por podcast causa e do então não apagão. falámos disso. E Não foi perdemos, apagão, e perdemos não um foi jogo de Foi sexta-feira o... todos. Sim, Isso é o Caxinas. e houve- Perdemos o jogo de Sporting. sexta. e houve aquele Caxinas Foi- Sporting que foi uma quarta que eu Não, não mas, fiz. mas esse fizemos. Eu não fiz. Ah, mas eu avisei nesse também. pois é. Houve Esse um foi o que tu que- avisaste e eu não vi. Houve um foi que nós fizemos depois do jogo de sexta-feira que já não conseguimos pôr o resultado. Pois foi, eu só pus E eu jogos de avisei sábado. no grupo que até disse assim, se o Nunes fez, vamos Então, eu já não matá-lo, conto vamos para nada. matá-lo, que Eu era já nem menino, sei era em que menino lugar para não nos estou. avisar. Eu nem sei em que lugar estou. Bem, Nem vale vamos a pena. embora, malta. Voltaremos para a semana. Já sei, Tiago, Tiago. Um abraço, um malta. grande abraço. Mas eu E volto. deixem-me só dizer que estamos aí a preparar uma surpresa fixe. Uma surpresa fixe Muito para o sim. final da época. Para o final. E O temos- 87º. E temos que reforçar Não digas. que vamos. Não, temos que reforçar que vamos convidar o vencedor do apostado. sim, Pois é. Se for o Rui se conseguir vir cá. Senão- Mas senão cuidado, vai- é preciso. Se não é para o segundo classificado. Ele Vamos não- embora! Mas ele Volta. ouve-nos e ele agora pode pôr os resultados sempre igual a nós. Mas ele não está a jogar contra nós, está a jogar Está contra o contra Guedes. mim Tu também. estás longe, estás longe. Tiago. Se eu fizer Tiago. 4 resultados exatos, Olha, se não fizeres 4 resultados a época toda, vais se fazer. eu fizer, agora com um playoff é mais fácil. Se fizer 4 Não é. resultados exatos, estou na luta. Muito bem. Vá. Vamos embora, meus amigos. Voltaremos para Abraço. a semana. Um grande abraço. Se tiverem dúvidas, como é que isto faz? É sempre 5 para 4. Temos de apostar mais no 5 para 4. Opa, o futsal para mim só faz sentido se for 5 para 4.